Há um ano, o Distrito Federal confirmava o primeiro caso do novo coronavírus. A advogada Cláudia Patrício Costa, de 53 anos, foi diagnosticada com a doença. Ela testou positivo depois de voltar do Reino Unido de uma viagem a trabalho feita com o marido, o empresário André Souza Costa, de 49 anos, em fevereiro de 2020. Porque era algo desconhecido, nós não sabíamos o que eu tinha, ninguém sabia. E quando descobrimos, já foi em um hospital particular que me reteve assim quase 2 dias e o quadro só se agravava. O marido de Cláudia, o André, também testou positivo para o novo coronavírus. Ele foi o segundo caso registrado na capital, mas teve apenas sintomas leves. Foram momentos verdadeiramente difíceis, porque a minha esposa, sendo o primeiro caso, eu fui o segundo caso. Contudo, a gravidade dela nem se compara com o que eu pessoalmente passei com a enfermidade. Mas como esposo, ver tudo aquilo que ela passava, ver algo muito novo, tudo era novo. Os hospitais não tinham seus protocolos bem definidos ainda. Eu acredito que não se esperava que a coisa avançasse de uma maneira tão rápida, que nós fomos primeiro, segundo, mas daí por diante a coisa não parou mais. Em 14 de março, o governo do DF publicou um decreto que proibia o funcionamento de atividades não essenciais, incluindo a suspensão de aulas presenciais, que inicialmente iria ser de apenas 15 dias. As ruas ficaram totalmente vazias. Shoppings, academias, bares e outros comércios do DF ficaram fechados por pelo menos 3 meses de uma forma mais rígida. O DF foi o primeiro a adotar medidas de isolamento social no país. Uma cena emocionante. Em abril, um dos pacientes que se recuperaram da Covid-19 foi Hermando Armelindo Piveta, de 99 anos. O veterano da Segunda Guerra Mundial deixou o Hospital das Forças Armadas de Brasília após ficar internado por 8 dias. O ex-combatente da Segunda Guerra Mundial disse que o coronavírus, o inimigo invisível, foi o mais difícil de vencer. Na época, ele foi a pessoa mais velha a superar a Covid-19 no Brasil. Eu saí dessa, para mim foi uma luta tremenda, mais do que na guerra. O uso obrigatório de máscaras como medida preventiva contra o novo coronavírus começou a ser fiscalizado em 11 de maio. O hospital de campanha construído no Estádio Nacional Mané Garrincha começou a funcionar em maio e encerrou as atividades no dia 15 de outubro. Para atender os pacientes com a Covid-19, a Secretaria de Saúde investiu quase 80 milhões de reais na contratação emergencial de 197 leitos. Quase 800 profissionais trabalharam na unidade, que recebeu mais de 1.800 doentes com a Covid-19. Desses, 1.787 voltaram para suas famílias. Em 3 de junho, o GDF autorizou shows e espetáculos de teatro e sessões de cinema em estacionamentos ao ar livre no formato drive-in. Essa foi uma maneira das pessoas se divertirem em meio à turbulência da pandemia. A gente queria criar um evento que fosse ao mesmo tempo seguro e divertido. No 5º mês de pandemia, o até então secretário de Saúde do DF, Francisco Araújo, foi preso preventivamente. A prisão foi feita após o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios identificar que o secretário fazia parte de uma suposta organização criminosa instalada dentro da Secretaria de Saúde. Isso para fraudar a escolha de fornecedores e também superfaturar a compra dos testes da Covid-19. Em agosto, a UNB foi um dos 16 centros que participaram dos testes de eficácia e segurança da fase 3 da Coronavac. Foram 946 voluntários. O primeiro foi o médico do HUB, Gabriel Ravazzi, de 31 anos. Fico muito contente em poder participar, né? É gratificante. Eu, como profissional da saúde, que atuo na linha de frente, poder contribuir com a ciência em busca da solução, né, para essa doença. Depois de mais de 6 meses fechadas, as escolas particulares do Distrito Federal retomaram as aulas presenciais no dia 21 de setembro. Foram diversos embates na Justiça sobre a abertura ou não das escolas, até que foi decidido o retorno escalonado. Assim como foi 2020, a virada do ano foi totalmente diferente em razão da pandemia. 2021 começa com esperança.
A primeira vacinada do DF foi a enfermeira Lídia Rodrigues, no dia 19, em uma cerimônia do GDF. Já no mês em que a pandemia completa um ano, novas medidas restritivas foram adotadas pelo GDF. O Distrito Federal entrou em lockdown, que decretou o fechamento de todos os estabelecimentos não essenciais, depois que o governador Ibanez Rocha se reuniu com técnicos da área da saúde, onde foi confirmado o número de casos da Covid-19 aqui na capital. O que eu não quero aqui no Distrito Federal, um esperando morrer para poder o outro entrar. Cláudia foi a primeira pessoa diagnosticada com a Covid-19 no DF. Ela testou positivo depois de voltar do Reino Unido de uma viagem a trabalho feita com o marido, o empresário André Costa, em fevereiro de 2020. A advogada conta que nunca teve problemas de saúde, mas por conta da Covid-19 precisou respirar com a ajuda de aparelhos. Eu senti, como uma gripe muito leve, mas uma dor de cabeça muito forte e um cansaço grande, e eu achava que estava com estafa. O marido de Cláudia, o André, também testou positivo para o novo coronavírus. Ele foi o segundo caso registrado na capital, mas teve apenas sintomas leves. A gravidade dela nem se compara com o que eu pessoalmente passei com a enfermidade. Mas como esposo, ver tudo aquilo que ela passava, ver algo muito novo, tudo era novo. Os hospitais não tinham seus protocolos bem definidos ainda. Eu acredito que não se esperava que a coisa avançasse de uma maneira tão rápida. Durante o período de internação da esposa, o empresário foi alvo de polêmicas. O governo do Distrito Federal acionou a justiça para que o André fizesse o exame do novo coronavírus e cumprisse o isolamento domiciliar. Eu diria que foi desencontro de informações, porque quando essa ação foi proposta, eu já tinha feito o exame e já estava em isolamento. Isso está aprovado nos próprios autos do processo. A Cláudia passou 105 dias internada, sendo 60 em coma entre a vida e a morte. Quando despertou, a pandemia já tinha avançado no DF e no mundo todo. E depois de passar por esses momentos difíceis, hoje ela vive um segundo de cada vez. Eu sou uma pessoa melhor, posso dizer. Sou mais dedicada, estou muito mais esforçada. E não tem isso de alta performance. É viver intensamente em estado de plena. Eu mergulho ali no que eu estou fazendo. Um ano depois, o casal está bem. Cláudia trabalha em casa e continua com acompanhamento médico. Até realizou um sonho. Faço crochê, pinto, já bordava. Agora era um sonho. Eu disse, eu não posso ser levado dessa terra sem antes costurar. Agora eu estou costurando. Ela já tem até planos para o futuro. Está escrevendo um livro que vai ser lançado em breve, contando tudo que passou por causa da doença. Como nos pegou, o que eu senti, o que eu vivi, o que eu pensei. Ele é escrito na primeira pessoa, que é muito difícil. Então é um livro mais emotivo. Já para as pessoas que insistem em aglomerar e não usar máscara, Cláudia deixa um recado. Tenham cuidado, sigam os protocolos. Mas para os que se amam, amem-se. Usem máscara também o tempo inteiro. Nós que vivemos essa enfermidade, no nível que vivemos, e tivemos a oportunidade, que era o que eu pedi a Deus, de ter mais uma chance de ter a minha esposa de volta, e assim ele concedeu, nós não poderíamos ter outra atitude senão a de precaução, de cuidado, de cautela, porque o tempo não volta.